Você está diante de um número que não existia há um ano: 270 gigapascais. Essa é a classificação de dureza que um laboratório chinês acaba de atribuir a um diamante criado do zero em laboratório, mais que o dobro da dureza que um diamante natural pode atingir em seu melhor estado. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebeu. Um mês antes da divulgação desse número, o governo chinês proibiu completamente a venda de diamantes semelhantes para os Estados Unidos. O recorde e a restrição foram noticiados simultaneamente, e quando você entende o motivo, a coincidência deixa de parecer mera coincidência. Comecemos pela proibição, pois ela veio primeiro. Em 2 de dezembro de 2024, BAPICHI, UCD, UTT, Departamento de Comércio de Sul, o 2000, adicionou 140 empresas chinesas à sua lista de entidades, uma relação de empresas para as quais os fornecedores americanos precisam de permissão especial para vender. A maioria dos nomes nessa lista fabrica chips, ou as máquinas que fabricam chips. Na época, essa foi a mais abrangente rodada de sanções contra a indústria de semicondutores já imposta por Washington contra a China em uma única ação. Quase todas as empresas da lista tinham sede na China ou eram de propriedade chinesa, e as novas regras reforçaram especificamente os controles sobre os equipamentos e softwares necessários para a fabricação dos chips mais avançados, além da memória de alta largura de banda que alimenta os aceleradores de IA. Washington já o havia implementado rodadas anteriores dessas restrições. Remontando a outubro de 2022, quando os primeiros controles abrangentes visaram diretamente processadores avançados de IA e ferramentas de fabricação de chips. Dezembro de 2024 foi o momento em que Pequim parou de absorver essas rodadas silenciosamente. A China não esperou. No dia seguinte, seu Ministério do Comércio anunciou a proibição da exportação de galho, germânio e antimônio para os Estados Unidos, 3 materiais dos quais os fabricantes americanos de semicondutores e da indústria de defesa dependem e que são produzidos em quantidade muito baixa no país. Essas 3 substâncias também não eram novidade. A China já exigia licenças especiais de exportação para galho e germânio em julho de 2023 e adicionou o antimônio a esse regime de licenciamento em agosto de 2024. Em dezembro de 2024, o licenciamento se transformou em uma proibição total direcionada a um país específico. Essa parte da história ganhou as manchetes e mereceu. Mas, escondida no mesmo anúncio, uma linha abaixo do galho e do germânio, estava uma categoria da qual quase ninguém fora da indústria de materiais tinha ouvido falar. Materiais superduros, diamante e compostos sintéticos criados para se comportarem como ele. Você seria perdoado por passar por essa parte sem dar a devida atenção. Diamante soa como joia, como anéis de noivado e mostradores de relógio, não como algo que aparece em um registro de controle de exportação ao lado dos metais dentro de um sistema de orientação de mísseis. Mas diamante industrial quase nada tem a ver com anéis, e apenas uma pequena fração do que a China produz tem qualidade de gema. Ele aparece nas lâminas de serra que cortam concreto, nas brocas que perfuram rochas a 1 quilômetro de profundidade, nos compostos de polimento que dão acabamento às pás de turbinas a jato com uma tolerância que a mão humana jamais conseguiria atingir, e no fio ultrafino que corta lingotes de silício bruto em wafers, a partir dos quais são fabricados todos os chips e painéis solares do planeta. Em qualquer aplicação que exija corte, desbaste ou polimento, a ferramenta geralmente é composta por algo quase tão duro quanto o próprio material, como diamante ou material sintético projetado para superá-lo.
Retirar essa ferramenta do mercado não interrompe a indústria de anéis. O que acontece é que a usinagem, a perfuração, a fabricação de semicondutores e a produção para o setor de defesa são afetadas simultaneamente, pois todas essas atividades dependem silenciosamente do mesmo punhado de abrasivos superduros. A maior parte desse suprimento é produzida de duas maneiras. A síntese de diamante sob alta pressão e alta temperatura, frequentemente abreviada para HPHT, comprime o carbono sob pressão e calor extremos até que ele se cristalize em diamante. As mesmas condições básicas sob as quais o diamante se forma naturalmente, apenas comprimidas em uma máquina em vez do manto terrestre. A deposição química de vapor, ou CVD, constrói diamante mais lentamente, camada por camada, a partir de um gás rico em carbono dentro de uma câmara, o que permite aos fabricantes produzir wafers de diamante maiores e mais úteis eletronicamente para aplicações avançadas. A China domina quase completamente o primeiro método e está reduzindo rapidamente a diferença no segundo, o que é exatamente o tipo de vantagem em duas frentes que transforma uma vantagem na manufatura em um gargalo. É isso que diferencia a proibição de dezembro de um gesto simbólico. Ela não visava os consumidores. O objetivo era atingir as ferramentas que outras indústrias usam para construir tudo o mais. A linguagem específica usada pelo Ministério do Comércio da China foi a de que esses materiais tinham usos tanto militares quanto civis. A mesma justificativa se aplicava ao galho e ao germânio, e a proibição estava inserida em uma atualização mais ampla da lista de controle de exportação de bens de dupla utilização da China. Essa é a estrutura legal pela qual Pequim agora conduz quase todas as suas retaliações comerciais. Os analistas que acompanhavam a movimentação na época apontaram o tungstênio como um provável próximo alvo nessa mesma lista. Eles estavam certos, e não demorou muito para que isso se comprovasse. Em 4 de fevereiro de 2025. Apenas 2 meses após a proibição de materiais superduros e 1 mês após o recorde de preço dos diamantes, o Ministério do Comércio da China anunciou novos controles de exportação, abrangendo tungstênio, telúrio, bismuto, molibdênio e índio, exigindo licenças especiais para o envio de cada um deles. O tungstênio por si só é extremamente importante aqui, já que a China controlava cerca de 80% da produção global de tungstênio antes do anúncio. E o carboneto de tungstênio é um dos principais materiais que os fabricantes de ferramentas de corte utilizam quando o diamante não é suficientemente duro ou resistente ao calor para a tarefa. Materiais superduros não foram um caso isolado. Foram o primeiro passo em um padrão que se manteve durante o ano seguinte. A restrição também foi além do material final. As mesmas regras de licenciamento que a China já havia implementado em agosto daquele ano abrangiam a tecnologia de fundição e separação, bem como as máquinas especializadas usadas para processar compostos superduros, e não apenas os próprios compostos. Essa distinção é mais importante do que parece. Proibir um produto acabado ainda permite que o comprador procure um fornecedor diferente em outro lugar, mas restringir o equipamento e o conhecimento do processo por trás dele é uma forma de pressão mais lenta e profunda. Ela atinge a parte da cadeia de suprimentos que levou décadas para ser construída, aquela que não pode ser replicada simplesmente aumentando o investimento. Simultaneamente, a fiscalização tornou-se mais rigorosa. Juntamente com a proibição, as novas regras da China exigiam que os exportadores divulgassem exatamente quem eram os usuários finais de suas remessas. Uma mudança especificamente destinada a dificultar a chegada de materiais controlados aos Estados Unidos por meio de um intermediário em um terceiro país. Essa única alteração elimina um dos truques mais antigos das sanções comerciais. O encaminhamento de uma remessa restrita
por meio de um comprador mais amigável, permitindo que ela chegasse silenciosamente ao cliente final posteriormente. Não elimina completamente a prática, mas aumenta o custo e a burocracia para quem tentar. Nada disso aconteceu isoladamente. Se retrocedermos ainda mais no tempo, encontraremos um país que aos poucos está explorando quase todas as categorias de materiais das quais a indústria de tecnologia americana depende e que, por sua vez, não produz em quantidade suficiente. Gálio e germânio, em julho de 2023. Antimônio, em agosto de 2024. Materiais superduros e uma revisão do grafite em dezembro de 2024. Mais 7 elementos de terras raras foram adicionados à mesma lista de controle meses depois. Cada movimento isoladamente parece uma disputa comercial técnica acirrada. Em conjunto, na ordem em que foram aplicados, parecem um país seguindo uma lista de verificação. E então, um mês depois, o disco chegou. Em 3 de janeiro de 2025. Sim, um artigo científico foi publicado na revista Nature Synthesis. A equipe responsável pelo estudo trabalhava na Universidade de Yanshan, na cidade de Qinhuangdao, no norte da China, liderada pelo cientista de materiais Jian Yongjian, e em colaboração com pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing e da Universidade de Ningbo. O artigo descrevia um novo tipo de diamante cultivado em laboratório, construído a partir de estruturas cristalinas geminadas nanocristalinas ultrafinas, com um tamanho médio de grão de apenas 18 nanômetros e limites de geminação espaçados por apenas 2 nanômetros. E quando mediram sua dureza na escala Vickers, o teste industrial padrão para determinar quanta força um material resiste antes de se deformar, o resultado foi de 276 gigapascais. Uma breve explicação sobre o que esse teste realmente mede, já que o número não significa nada sem ele. A dureza Vickers funciona pressionando uma pequena pirâmide com ponta de diamante na superfície de um material sob uma carga controlada e, em seguida, medindo o tamanho da marca deixada. Um material mais macio amassa facilmente e deixa uma marca grande. Um material mais duro quase não amassa. Calculando quanta força foi necessária para deixar essa marca quase imperceptível, obtém-se o número Vickers, expresso em gigapascais, uma unidade de pressão tão grande que a atmosfera da Terra, ao nível do mar, registra apenas cerca de 1 gigapascal. Para gerar essa mesma pressão de 276 gigapascais sem um laboratório, seria necessário concentrar todo o peso de um navio cargueiro totalmente carregado em uma área do tamanho de uma unha. Para contextualizar esse número, um diamante monocristalino natural, do tipo extraído da Terra, apresenta uma resistência entre 60 e 120 gigapascais, dependendo da direção do corte, pois um monocristal não possui resistência uniforme em todas as direções. O material de Yanchun mais que dobrou o limite superior dessa faixa. A isso estabeleceu um novo recorde mundial para o material mais duro já medido, e fez isso 11 anos após o último grande salto nos números daquele mesmo laboratório. O mecanismo por trás desse número se resume a como o próprio cristal é construído, e vale a pena analisá-lo, porque a ideia de um diamante mais duro pode parecer apenas marketing até que se veja a estrutura subjacente. O diamante obtém sua resistência de uma estrutura rígida de átomos de carbono interligados em um padrão cristalino repetitivo. Em um diamante natural, essa estrutura cristalina tende a se formar como um grande cristal contínuo, e um único cristal grande possui pontos fracos, porque uma fissura ou uma deslocação
pode se propagar sem interrupções através do material. A equipe de Yanshan não cultivou um único cristal grande. Eles cultivaram o diamante como um número enorme de grãos em nanoescala, cada um geminado, o que significa que a estrutura cristalina inverte sua orientação em limites internos repetidos, como uma pilha de painéis espelhados. Cada uma dessas fronteiras gêmeas age como uma parede que uma fissura precisa atravessar antes de continuar se propagando. Os cientistas de materiais têm um nome para esse princípio geral, o efeito Hall-Patch, a observação de que reduzir o tamanho dos grãos internos de um material tende a aumentar sua resistência, porque mais fronteiras de grão significam mais obstáculos entre uma fissura e o resto do material. Pesquisadores de diamantes vinham buscando esse princípio há anos, mas ninguém havia conseguido fabricar uma nanoestrutura de diamante gêmeo diretamente do carbono em escala, até que o laboratório de Tian decifrou o processo. Reduza os grãos o suficiente e acumule paredes internas em quantidade suficiente, e você obterá um material onde as fraturas não terão espaço para se propagar antes de causarem danos significativos. O resultado é quimicamente o mesmo carbono que compõe um anel de noivado, apenas estruturado de forma que uma fissura não tenha para onde se propagar. Um recorde como esse também não permanece no meio acadêmico por muito tempo. O próprio artigo científico aponta exatamente para o tipo de aplicações industriais e científicas de ponta que se esperaria de um material tão duro. Ferramentas de corte de precisão que mantêm o fio mesmo em trabalhos que desgastariam ferramentas de diamante comuns. Cabeçotes de polimento ultra finos para a produção de wafers semicondutores, onde até mesmo alguns nanômetros de rugosidade superficial podem arruinar um chip inteiro. Equipamentos de diagnóstico e sensoriamento quântico, onde a estrutura cristalina do diamante já desempenha um papel, e uma versão mais dura e resistente a defeitos abrem portas que antes não existiam. Nada disso estará disponível nas prateleiras na próxima temporada. Inovações em escala laboratorial, como esta, normalmente levam anos para sair de um artigo científico e chegar a uma linha de produção. E a ampliação de blocos de diamante gêmeo em nanoescala, de amostras de laboratório para quantidades industriais, é um problema de engenharia ainda não resolvido. A versão de 2014 desse mesmo material nunca foi totalmente aprovada para produção em massa, mas a direção está definida, e o país que a define é o mesmo que acabou de dizer aos Estados Unidos que não podem comprar a matéria-prima da qual toda essa categoria depende. Se você achou esta análise útil, inscreva-se agora mesmo. Este canal aborda as tecnologias e a ciência dos materiais que estão surgindo na China e que a maioria das reportagens ocidentais ignora em uma única frase, e tem muito mais conteúdo por vir. Este também não foi o primeiro recorde de Yanshan, nem o primeiro material super duro do laboratório a ganhar destaque internacional. Em 2021, o mesmo grupo de pesquisa anunciou o AMTs, um vidro à base de carbono com dureza de 113 gigapascais na escala Vickers, suficientemente duro para arriscar um diamante natural, embora não seja diamante, e resistente o bastante, segundo estimativas dos próprios pesquisadores, para construir janelas à prova de balas de 20 a 100 vezes mais resistentes do que as versões já disponíveis no mercado. Esse material teve como origem o fulereno, uma estrutura de carbono diferente, prensada a 25 gigapascais e 1200 degc durante um ciclo lento e cuidadosamente controlado de 12 horas. Este é um laboratório com um histórico de quebrar seus próprios recordes, não apenas uma manchete passageira. Retrocedendo ainda mais para 2014, o mesmo laboratório, sob a liderança do mesmo cientista, publicou uma descoberta revolucionária sobre diamantes na revista Nature,
que surpreendeu os pesquisadores de materiais da época. Essa versão começou com cebolas de carbono, nanopartículas esféricas compostas por camadas concêntricas de carbono aninhadas umas dentro das outras, como versões de carbono de bonecas russas. A equipe comprimiu essas cebolas de carbono sob aproximadamente 20 gigapascais de pressão a 2000 degec, centenas de milhares de vezes a pressão atmosférica normal, e as forçou a se reorganizarem diretamente em uma estrutura de diamante nanomêmea. Esse material atingiu uma dureza Vickers de cerca de 200 gigapascals e manteve-se termicamente estável, a temperaturas mais de 200 degc superiores às que o diamante natural suporta antes de começar a oxidar e se desfazer. Durante uma década, esse material de 2014 representou um limite praticamente intransponível para a área. O artigo de 2025 superou esse limite em 76 gigapascals, utilizando uma versão refinada do mesmo princípio de geminação, ajustada a um tamanho de grão ainda menor. Então, por que um recorde de laboratório em Qinhuangdao seria relevante para alguém fora do meio científico? Porque a China garante esses documentos com as fábricas que, na realidade, produzem quase todo o material super resistente do mundo. De acordo com o próprio resumo mineral do Serviço Geológico do ZEOA, a China liderou a produção global de diamantes industriais sintéticos, segundo os dados mais recentes publicados, seguida pelos Estados Unidos, Rússia, Irlanda e África do Sul, que completam os 5 maiores produtores. Juntos, esses 5 países são responsáveis por aproximadamente 99% do fornecimento mundial de diamantes industriais sintéticos, que totalizam mais de 15 bilhões de quilates produzidos anualmente em todo o mundo. A China ocupa o primeiro lugar nessa lista com uma ampla vantagem, e não há comparação. A dimensão exata dessa vantagem é realmente controversa, e vale a pena sermos honestos quanto a isso, em vez de recorrermos ao maior número alarmista disponível. Alguns artigos do setor afirmam que a China controla até 95% da produção global de diamantes sintéticos, um número que analistas comerciais independentes contestam, considerando-o exagerado ao levar em conta a produção doméstica nos diamantes na Rússia e em outros países. Uma estimativa mais precisa vem do rastreamento de um único polo de manufatura chinês, o condado de Zhejiang, um conjunto de fábricas que, sozinho, produz cerca de 25 a 40% de todo o suprimento mundial de diamantes sintéticos, exportando para mais de 50 países a partir de uma pequena área de alguns quilômetros quadrados, onde os fornecedores de carbono bruto, os fabricantes de prensas de alta pressão e as oficinas de polimento estão todos a uma curta distância a pé uns dos outros. Os moradores locais a chamam de Cidade dos Diamantes e a marca não é nada sutil. Os postes de luz ao longo das ruas principais têm o formato de diamantes lapidados, e o centro comercial da cidade se anuncia como o lugar onde a matéria-prima para as ferramentas de corte do resto do mundo é comercializada. Esse tipo de concentração representa uma vantagem em si, independente da produção bruta. Quando todos os fornecedores de que uma fábrica precisa estão a poucos minutos de distância de caminhão, o custo de construir mais uma prensa, treinar mais um polidor ou ampliar mais uma linha de produção cai de uma forma que um concorrente espalhado por todo o país não consegue igualar facilmente. É a mesma lógica que transformou uma região da Califórnia no local padrão para o design de chips décadas atrás, só que aplicada à compressão de carbono em vez da gravação de silício. E o processo por trás dessa produção continua se tornando cada vez mais complexo. A China também fabrica a maioria das prensas de alta pressão que essas fábricas utilizam, as máquinas que geram as condições de trituração necessárias para a formação do diamante sintético. Portanto, o país fornece tanto a matéria-prima quanto os equipamentos que a produzem,
Independentemente da porcentagem que se considere, a conclusão é a mesma. Um país, e frequentemente um polo industrial dentro desse país, produz a maior parte do material do qual dependem as ferramentas de corte do resto do mundo. E os Estados Unidos importam uma parcela significativa do que utilizam. Só em 2021, os EUA importaram aproximadamente 192 milhões de quilates de diamante sintético da China e a produção doméstica americana, concentrada principalmente em um pequeno grupo de fabricantes especializados, nunca chegou perto de substituir esse volume sozinha. Agora, vamos juntar as duas partes da história. A China detém a base de produção desse material. Os próprios laboratórios chineses acabaram de quebrar o recorde mundial de dureza desse material. E o governo chinês, na mesma semana em que retaliava contra as sanções americanas à indústria de semicondutores, escolheu materiais superduros como uma das 4 categorias a serem restringidas para compradores americanos, juntamente com galho, germânio e antimônio. Isso não é uma coincidência. Trata-se de um país cortando o acesso a um material justamente quando seus próprios cientistas comprovam que conseguem produzir uma versão melhor dele do que qualquer outra pessoa no mundo. E vale a pena saber de quem foi o dinheiro usado para criar esse resultado em laboratório. O artigo de 276 gigapascals acredita financiamento da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do país e de uma fundação científica provincial em Hebei, província onde se situa a Universidade de Yanshan. Não se tratava de um cientista a fazer experiências com uma bolsa de fim de semana. Era um programa de materiais financiado pelo Estado, dentro de uma universidade também financiada pelo Estado, que apresentou um resultado notável exatamente na mesma categoria de materiais que o governo acabara de restringir. Nada disto significa que a indústria americana vá parar da noite para o dia. A proibição aplica-se especificamente às exportações diretas para os Estados Unidos, e as ferramentas diamantadas fabricadas na China podem, e muitas vezes chegam, aos compradores americanos indiretamente através de terceiros países ou de produtos acabados montados em outros locais. Proibições de exportação como esta são complexas e permeáveis na prática, raramente um bloqueio claro e instantâneo, e cada etapa adicional em uma cadeia de suprimentos aumenta o custo, o atraso e introduz um país intermediário com seus próprios interesses. Para uma indústria que passou décadas presumindo que as ferramentas superduras fabricadas na China continuariam chegando dentro do prazo, mesmo uma interrupção parcial força uma corrida que não existia há 18 meses. Isso também levanta uma questão que a indústria manufatureira americana geralmente evita questionar abertamente. O que acontece com a usinagem de precisão, a fabricação de semicondutores e as ferramentas avançadas nos estudos se o país que produz quase todos os abrasivos superduros do mundo decidir que o acesso é um privilégio em vez de um direito adquirido? Os materiais em si não são raros da mesma forma que, digamos, um elemento de terras raras específico. Quimicamente falando, o diamante é apenas carbono, um dos elementos mais comuns do planeta. A escassez, nesse caso, não é geológica, mas sim industrial. Durante décadas, investimentos em manufatura foram parar em fábricas, prensas e oficinas de polimento chinesas, em vez de americanas, silenciosamente ao longo de 30 anos, enquanto ninguém em Washington considerava as ferramentas diamantadas um material estratégico que merecesse proteção. Essa concentração está agora fazendo exatamente o que cadeias de suprimentos concentradas sempre acabam fazendo em uma guerra comercial. Isso está se tornando uma vantagem. Para ser justo, as empresas americanas não estão paradas. Um punhado de fabricantes especializados nos eixos ágil já produz diamantes CVD
para eletrônicos de ponta e aplicações de defesa. Há investimentos reais fluindo para a expansão dessa base doméstica desde que a proibição entrou em vigor. Mas construir uma indústria de impressão HPHT concorrente, desde o fornecimento de carbono bruto até a infraestrutura de polimento e a mão de obra treinada para operá-la, é um projeto de escala de uma década. Não é uma resposta a um trimestre ruim. A China levou 30 anos para construir o polo petrolífero em Jicheng. Ninguém consegue replicar isso com uma única rodada de tarifas ou uma única subvenção governamental. E cada ano que essa expansão doméstica leva para amadurecer, representa mais um ano em que os compradores americanos permanecem expostos a quaisquer restrições que Pequim decida impor. E a influência gerada por um recurso material só é forte na medida em que você realmente o controla. O diamante, como se vê, é uma das fichas menores na mesa. A verdadeira vantagem da China reside em outro lugar completamente diferente, enterrada sob uma descoberta anunciada com muito menos alarde do que um recorde de dureza e que vale mais do que todas as fábricas de diamantes sintéticos de Jicheng juntas. Essa história começa no subsolo,